que diz assim: assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca dos meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Amém. Meus irmãos, o povo de Israel, eles estavam muito tendentes a questionar as coisas que estavam lhes acontecendo, a maneira como Deus os tinha conduzido para o cativeiro, a maneira como Deus os havia punido pelas transgressões da lei, conduzindo o povo para um país distante dali, para países distantes dali, e o povo começava a questionar Deus. Onde estava a fidelidade de Deus? Onde estavam as promessas de Deus? Por que Deus estava agindo daquele jeito? E Deus então usa o profeta para dizer que o povo, qual é a atitude certa que os servos de Deus devem ter? Que o povo não estava certo em questionar Deus, mas que o povo deveria mudar o jeito que falava com Deus, porque quando nós questionamos, nós estamos sendo desrespeitosos para com Deus. Então Deus, ele mostra o que? Através desta palavra, que em vez de questionarem Deus, por exemplo, ele diz: olha, é uma coisa ilógica o que vocês estão fazendo. Questionar Deus, questionar a vontade de Deus, ele diz, compara com isso. Olha, aí ele diz no 9, ai daquele que contende com seu Criador, o caco entre outros cacos de barro, porventura dirá o barro ao que o formou, o que fazes, ou a tua obra, não tens mãos? Ai daquele que diz ao pai, que é o que geras, que a mulher que dás tu à luz? E então Deus nos diz que nós não temos o direito de questionar Deus. Nós precisamos entender algumas coisas de Deus. E neste verso, a primeira coisa que nós encontramos, que o propósito de Deus para o seu povo é um propósito soberano. É Deus quem manda. E nós, meus irmãos, não devemos questionar Deus. Nós não devemos perguntar por que Deus faz assim, por que Deus faz daquele jeito, ou mesmo dizer como alguns, Deus devia fazer assim, ou fazer dessa outra forma. Não. Deus é soberano, o propósito de Deus é soberano. Ninguém se põe acima de Deus, ninguém se põe acima da sua vontade. E a maneira como Deus ilustra, falando do barro, para o oleiro, o caco, o caco, e falando também da mulher e do pai, que vão ter filhos, um questionamento: o que você está gerando? Ele está nos demonstrando, em primeiro lugar, que nós não devemos questionar o propósito de Deus, em primeiro lugar, porque Deus é o Criador. Ele diz assim: ai daquele que contende com o seu Criador. Se Deus não nos tivesse criado, não estaríamos aqui. Se Deus não tivesse nos formado, não estaríamos aqui. Existimos porque Deus tomou a iniciativa de nos criar. Quem somos nós para nos levantarmos, contra Deus como o nosso Criador? Como Criador, Deus precisa ser respeitado, mas Deus precisa ser respeitado também como Deus sabe o que é. É como a ilustração do caco, o caco entre outros cacos de barro, porventura dirá o barro ao que o formou, o que fazes, ou a tua obra, não tens mãos?
Deus é muito mais sábio que a gente. Quando a gente olha um problema, a gente olha na nossa limitação de visão, a gente olha na nossa limitação de capacidade, mas Deus olha do seu poder irresistível, do seu poder realizador, incomparável. Nós devemos respeitar a sabedoria de Deus, mas tem uma outra coisa que devemos respeitar: é a eternidade de Deus. A eternidade de Deus. Nós somos de hoje. Uma parte da Bíblia diz: você é de hoje, nós somos de hoje. Mas um Deus que vem de eternidade e vai para a eternidade, Ele conhece fatos muito mais que a gente. A gente conhece o hoje, a gente está lidando com coisas que podemos visualizar, coisas que podemos perceber, mas esse Deus conhece o nosso amanhã, esse Deus conhece o nosso passado, e esse Deus conhece até o que está oculto aos nossos olhos, que está acontecendo hoje. É por isso que Deus não aceita ser questionado. Eu me lembro de uma vez que veio um cidadão que desejava aprender a tocar sax comigo, e começou como meu aluno. Em um determinado momento, eu estava ensinando a parte de teoria musical para ele. Quando eu expliquei para ele como deveria ser feito aquele solfejo, ele disse assim: mas aqui tem que subdividir. Eu olhei bem para ele e disse: você veio aprender ou veio ensinar? Porque se for para ensinar, não estou precisando. Mas se você veio para aprender, você tem que se colocar debaixo das orientações. E assim, meus irmãos, nós somos em relação a Deus. Não devemos questionar Deus. Questionar Deus é aquela pergunta: Senhor, por que tu estás fazendo isso? Senhor, por que eu fiquei doente justo quando ia começar um emprego novo? Ô Senhor, por que eu estou nessa situação, justo eu que sou dizimista? Não é aquele questionamento que as pessoas fazem. Nós não devemos questionar Deus, mas Deus nos dá um direito maravilhoso, é o direito de perguntar para saber, perguntar para conhecer o que Deus está fazendo. E é o que ele diz: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me, quer dizer, requeiram acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Quer Deus se põe ali à vontade. Ele diz: perguntem do futuro, perguntem das minhas obras, perguntem dos meus filhos. É porque não só Deus tem um propósito soberano, mas Deus tem um propósito interessante. Ele diz: quando vocês começarem a perguntar e eu começar a lhes mostrar o que estou fazendo, o que eu estou trabalhando, vocês verão que estou realizando uma coisa maravilhosa. E o coração de vocês vai se aquietar, o coração de vocês vai ficar tranquilo com o que eu estou fazendo. Deus quer, meus irmãos, que nós sejamos como aquela criança, que a criança pergunta para o pai: o que você está fazendo? Então ele diz: olha, estou fazendo isso, e isso vai ser muito bom por isso. É isso que Deus está dizendo. Não me questione, mas você tem o direito de perguntar. Jeremias diz assim: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Olha, meus irmãos, eu me lembro, eu leio esse texto que eu me lembro quando eu era pequeno. Tudo que eu ia fazer, o William ficava perto perguntando. E eu entrava no quarto para orar, fechava a porta do quarto para orar. A hora que ajoelhava e começava a orar, escutava pai, uma pancadaria na porta. E ele dizia: pai, fazendo, está fazendo. Ele tocava a minha porta e dizia para ele que ia orar. Olha, meus irmãos, Deus está agindo assim com a gente, mas Deus não vai ficar bravo de você perguntar. Deus vai ter alegria em lhe dizer: eu estou
estou fazendo isso, estou trabalhando naquilo e naquilo outro. Eu gosto muito desse verso, porque há momentos da vida que parece que a gente está caminhando no escuro, mas esses momentos nos lembram que nós devemos orar e perguntar para Deus, que Deus terá em alegria em nos revelar o seu propósito, terá alegria em nos revelar a sua obra. Mas por fim, esse texto nos lembra que o propósito de Deus para os seus filhos é um propósito seguro. Ele está como que dizendo: perguntem-me e vocês vão tranquilizar o coração. Fiquem tranquilos, eu estou trabalhando numa coisa boa. Quando você olha a história do povo judeu, o cativeiro, os cativeiros que passaram, você olha a história do que Deus está fazendo hoje em Israel, é uma coisa maravilhosa. Um povo que foi disperso, meus irmãos, acabou disperso pelo mundo inteiro, mas Deus os está juntando todos ali, os tornando uma grande nação, um povo vitorioso. Era esse o propósito que Deus tinha, e o propósito que Deus tinha era um propósito seguro. Talvez alguém nesta noite foi tentado a questionar Deus e dizer: Deus, por que isso aconteceu comigo? Por que esta enfermidade? Por que este desemprego? Por que este algo tão triste aconteceu exatamente comigo? Eu me lembro de alguém lá em Pedreira que chegou para mim e disse: mas pastor, por que comigo? Eu sempre fui dizimista da casa do Senhor, eu sempre fui um diácono dedicado, e agora aconteceu esta tragédia comigo. Eu disse: pare de dizer assim, apenas olhe adiante, porque Deus está sempre trabalhando, Deus está sempre agindo. E este verso maravilhoso nos dá um direito que talvez você não sabia. Você pode perguntar para Deus, você pode pedir mais luz para Deus, você pode pedir mais esclarecimento, e Deus vai usar alguém em profecia, Deus vai usar alguém em revelação, Deus vai usar uma palavra, Deus vai usar assim uma simples interpelação de alguém para você, para te mostrar o que Deus está fazendo pela sua vida, que Deus continua trabalhando. Uma promessa maravilhosa: perguntar acerca, dos meus filhos, demandar quer dizer requerer, requeram a mim a respeito das minhas obras, do que eu estou fazendo. Você pode e deve consultar Deus, mas nunca deve questionar Deus, porque Deus está fazendo